E do nada, simplesmente do nada, os Estados Unidos anunciaram que, em uma operação obviamente secreta, resgataram os exilados venezuelanos na Embaixada Argentina em Caracas. Embaixada esta que estava sob custódia do governo brasileiro. Olha que diferença gritante da forma como a diplomacia brasileira lidar com o regime ditatorial de Nicolás Maduro e a forma como a diplomacia norte-americana do governo de Donald Trump lidar com o mesmo regime ditatorial venezuelano. Os Estados Unidos simplesmente tacaram o foda-se e foram lá e resgataram os venezuelanos exilados na Embaixada Argentina, na capital da Venezuela. O que realmente aconteceu, eu vou tentar explicar para vocês neste vídeo. A crise envolvendo opositores do regime de Nicolás Maduro, refugiados da Embaixada da Argentina em Caracas, teve início em março de 2023, quando 6 venezuelanos ligados ao movimento liderado por Maria Corina Machado buscaram abrigo na representação diplomática. Em meio à escalada de tensão política na Venezuela, o presidente argentino Javier Milei, ao assumir o governo, rompeu com Nicolás Maduro, não reconhecendo sua reeleição e declarando apoio ao opositor Edmundo González. Como resposta, o ditador venezuelano expulsou os diplomatas argentinos do país em agosto de 2023. Com a ausência da Argentina, coube ao Brasil assumir a custódia da Embaixada Argentina em Caracas, uma prática comum na diplomacia internacional em tempos de crise. Desde então, o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, passou a ser responsável pela segurança e integridade física dos exilados, ainda que não houvesse diplomatas brasileiros residindo no prédio. A função do Brasil era garantir o bem-estar dos refugiados e tentar uma solução pacífica para a situação, pressionando o governo de Nicolás Maduro a conceder salvo-condutos, documentos que permitiriam aos opositores deixarem o país em segurança. E durante mais de um ano, o governo brasileiro tentou negociações diplomáticas pacíficas com o regime ditatorial de Nicolás Maduro, que por sua vez ignorou todas as vezes em que o Brasil se posicionou. Não só ignorou, como também desrespeitou, acusou, xingou, tirou onda com a cara do presidente do Brasil. O Itamaraty chegou a oferecer para transportar os exilados por via aérea, além de realizar inúmeras gestões desde abril de 2023, para que a Venezuela concedesse os salvo-condutos. No entanto, todas as tentativas brasileiras foram ignoradas por Caracas. Enquanto isso, os refugiados viviam em condições precárias, com cortes constantes de água potável, energia elétrica e dificuldade para receber alimentos e medicamentos, segundo denúncias públicas feitas por Maria Corina Machado. O drama se estendeu por mais de 400 dias, até que no dia 7 de maio de 2025, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou de forma surpreendente que os 5 opositores restantes haviam sido resgatados com sucesso e já estavam em solo norte-americano. A operação, descrita como precisa e impecável, teria sido articulada por Washington sem a participação ou conhecimento prévio do governo brasileiro. E até o presente momento em que estou gravando este vídeo, essa operação ocorreu simplesmente do nada. Foi muito, aleatória. Ninguém sabe ao certo se foi uma invasão, uma incursão ou uma negociação. O regime de Nicolás Maduro diz que foi uma negociação com representantes da comunidade internacional, mas isso não é comprovado ainda, até porque também um ditador dificilmente iria admitir que levou um golpe tão assim descarado embaixo do seu nariz. Até o momento tá difícil saber o que de fato aconteceu. O Brasil só foi informado da retirada dos exilados após o anúncio público feito por Rubio. A notícia pegou tanto o Itamaraty quanto o regime venezuelano de surpresa. Embora o regime de Nicolás Maduro tenha dito oficialmente que a saída de opositores resultou de negociações internacionais lideradas por altos representantes da comunidade internacional, membros da oposição venezuelana afirmaram que se tratou de uma operação de extração organizada com o apoio direto dos Estados Unidos. Segundo eles, o plano foi executado sem aviso prévio às autoridades locais. O ministro da Venezuela, Diosdado Cabello, tentou minimizar toda essa história que acaba engrandecendo a ação diplomática e, querendo ou não, militar dos Estados Unidos, dizendo que houve uma saída negociada. Mas o Brasil, que estava lá
com a custódia na embaixada, não sabia de nada, o que mostra mais uma vez como que a Venezuela caga e anda para o governo brasileiro, porque nem questão de falar com os brasileiros eles fizeram. No entanto, bastidores indicam que a ação americana irritou o governo chavista, que esperava controlar o desfecho do episódio. O Brasil, por sua vez, declarou oficialmente que soube da operação apenas na noite anterior ao anúncio e reiterou que jamais teve poder ou intenção de realizar uma ação do tipo, pois, abre aspas, a Embaixada do Brasil em Caracas não opera no ramo de operações de resgate, conforme explicou um diplomata. A reação do presidente argentino Javier Milei foi de agradecimento aos Estados Unidos, exaltando a eficácia da operação e ignorando qualquer menção ao Brasil, mesmo com o fato de que, durante 9 meses, o governo brasileiro foi responsável direto pela proteção física dos exilados. Em nota oficial, a Casa Rosada reconheceu apenas os esforços da diplomacia argentina. E esse episódio evidencia um contraste gritante entre a política externa norte-americana e a política externa brasileira. Enquanto o Brasil apostava na via diplomática, no diálogo e na preservação institucional com o regime de Nicolás Maduro, os Estados Unidos preferiram uma abordagem direta e intervencionista, promovendo uma operação clandestina para resgatar aliados da oposição venezuelana. A situação expôs os limites da estratégia brasileira, que buscava atuar como mediador, mas acabou sendo deixada à margem de uma resolução que passou longe dos canais tradicionais da diplomacia. Mas vem cá, de verdade. E você? Acha que de fato essa saída do nada foi negociada? Ou os americanos, com o seu serviço de inteligência, foram lá, invadiram, fizeram uma coisa muito louca, uma operação secreta hollywoodiana e resgataram os exilados? Comente aqui embaixo seu ponto de vista pra gente debater. Por hoje é só, muito obrigado para você que assistiu até aqui e não se esqueça de deixar o seu joinha, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Fiquem todos com Deus e até mais.